Fala galera do canal Futebolando. Hoje a gente vai desenvolver uma resenha com vocês aqui um pouco diferente sobre um tema que eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente vai desbravar, destrinchar para vocês aqui a pirâmide do futebol nacional. Mas antes, pessoal, por favor, bem rapidinho o recado. Se inscrevam aí se vocês gostarem. Enfim, a gente chegou agora a 1.500 inscritos. Então, rumo aos 2.000 e a gente precisa dessa ajuda de vocês. Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, galera, inicialmente a gente tem que falar que o Campeonato Brasileiro ele é dividido em quantas, Cíntia? Quatro divisões. Tá, exatamente. Série A, B, C e D. Então, para quem não se deu conta ainda, são 124 equipes que fazem parte das 4 divisões nacionais. E elas ficam distribuídas mais ou menos assim. São 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, 20 clubes na Série C e 64 equipes completando na Série D, a última divisão nacional. Então nós vamos trazer aqui 14 curiosidades bem bacanas sobre a geografia do futebol brasileiro. Bom, com 17 equipes, o estado de São Paulo é o que mais tem times nas 4 divisões nacionais. Galera, isso são quase 15% das vagas. Poxa, é uma coisa assim que chama atenção, né? A força do futebol paulista. A gente pode fazer algum vídeo específico sobre isso, se vocês quiserem também, de o porquê São Paulo tem tantas equipes, assim, é o estado que mais coloca equipes na primeira divisão, enfim, em todas as divisões nacionais. Ao todo, o estado de São Paulo, que é o mais populoso do país, tem 4 equipes na Série A, olha só, 7 equipes na Série B, 2 equipes na Série C e mais 4 equipes na Série D. É muita coisa. Eu não sei se vocês têm ideia quantos estados tem representante na principal divisão do Campeonato Nacional. São apenas 10 estados, que corresponde a mais ou menos isso aí, Cíntia. Um terço, né? Um terço praticamente A Cíntia é das exatas, então tem que ficar perguntando para ela. É mais ou menos um terço apenas dos estados nacionais tem representantes na Série A nacional. Quais que são eles, minha professora Cíntia? São eles aí então, galera. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Paraná, Goiás, Bahia e Mato Grosso. Antônio, então tu quer dizer pra galera que pelo menos 16, nas minhas contas, 16 estados não fazem parte da Série A nacional? Sim, é mais ou menos. Bom, essa aí é a curiosidade 3. São 16 estados nacionais, dos 26, e mais o Distrito Federal, que simplesmente não figuram na principal divisão do Campeonato Brasileiro. Então tu vê assim que não existe assim uma... não que tenha que ter, a gente sabe que são as melhores equipes que tem que estar ali disputando, né? Mas é uma pena de não ver mais representatividade no futebol, mais equilíbrio, né? Então, quase 63% aí do território nacional, dos territórios, simplesmente não tem essa representação. E para não ficar falando apenas na Série A, vamos falar da Série D, a última divisão nacional. 8 estados e mais o Distrito Federal, ou quase 35% aí dos territórios nacionais, eles possuem times somente na Série D, na última divisão nacional. Um terço aí de todos os territórios nacionais só tem time na última divisão, Cíntia. Essa aí é a nossa quarta curiosidade. Chocante, né, pessoal? No número 5 das nossas curiosidades de hoje, tem outra coisa que me deixou assim bem perplexo também. Existem 4 estados no total, dos estados nacionais, que possuem apenas um representante em todas as divisões nacionais, ou seja, das 124 vagas que o Campeonato Brasileiro oferece em todas as suas divisões, há estados, ou seja, 4 deles que têm apenas um time. E tu sabe aí quais são esses estados, Cíntia? Me conta, vamos ver se ela fez o tema de casa, galera. Eu fiz o tema de casa sim, eu sei sim. E olha só, o Mato Grosso do Sul, galera, que inclusive o Futebolando já fez visita em estádio lá, por exemplo, só tem o Costa Rica para representar lá na Série D. Então veja só. A gente sabe que são estados assim que historicamente tem menos desenvolvimento no futebol, né? Mas, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, que a Cíntia citou ali, poxa, é um time que já botou, é um estado aí que já teve times aí na 3ª posição do Campeonato Brasileiro da Série A, enfim, e tá bem embaixo, né? Tá num poço sem fundo, parece. Além deles, a gente tem o Amapá, que conta com o Trem, na 4ª divisão, o estado de Rondônia tem o Porto Velho, que está disputando também a Série D, e o estado de Roraima, um dos que a gente menos ouve falar aí na geografia futebolística nacional,
que tem o São Raimundo esse ano jogando a Série B. E por falar das equipes nortistas aí, a minha querida região norte, a gente sabe que a região norte, não sei se você sabe, mas a região norte é a maior região em território do Brasil. Sabe quantos por cento, Cíntia, o norte ocupa do território nacional? Mas é claro, e essa, pessoal, é nosso sexto tópico aí, é 45,24%. Bom, a região norte ocupa quase a metade do território nacional. E sabe quantas equipes, galera? Sabe quantas da região norte estão participando de todas as divisões nacionais? Conta pra eles aí, Cíntia, quantas? As 124. Quantas são nortistas? Apenas 15, galera. Apenas 15 equipes. E é uma pena, né? Porque tu vê, tem um potencial gigante a região norte, é grande, tem muito recurso natural e acaba que ela não consegue, né? Aí faz uns 20 anos pelo menos que a gente não tem um representante da região norte na Série A. O último foi Paysandu, enfim, no início dos anos 2000, ali, meados dos anos 2000. E depois simplesmente a gente torce para que há uma safra de equipes boas aí surgindo, principalmente no Amazonas. A gente fica muito na torcida para que essas equipes caboclas, essas equipes aí da região norte, voltem a figurar nas principais divisões nacionais. E nós já temos vídeos aí de algumas equipes dessa região. Bora lá dar uma olhada. E a sétima curiosidade de hoje vai trazer uma diferença, um desequilíbrio, já que a gente estava falando da região norte, com poucos representantes. Sabe, Cíntia, quantos por cento que a região sudeste, quantos por cento do território nacional é ocupado pela região sudeste? Somente 10%, é isso? Cara, somente 10%. E quantos por cento das equipes do Campeonato Brasileiro são oriundos da região sudeste? É quase 30%, para ser mais exata, já que eu sou da matemática, 29% do total das vagas. Galera, é praticamente assim, ó. A região sudeste, composta por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, elas ocupam 10% apenas, é muito pouquinho do território nacional e ficam quase praticamente um terço das vagas. Um desequilíbrio ali, obviamente, a gente sabe que é porque o poder financeiro do país está mais concentrado nessa região, né? E já que estamos falando das equipes de São Paulo, a gente pula direto para a oitava curiosidade. O estado de São Paulo, ele possui, por exemplo, para vocês terem uma ideia da dominância de São Paulo no futebol nacional, nessa geografia do futebol, na Série B nacional, eles têm nada menos que 7 equipes disputando o torneio. Ou seja, isso representa aí uns 35% do total das equipes. É muita equipe paulista lá. E então a gente tem a gente imagina assim que possa, o ano que vem, a Série A ser bem recheada de equipes de São Paulo, né, Cintia? Exatamente. A gente está vendo aí pela tabela da Série B que tem muitos times aí que fortemente, possivelmente estarão na Série A no que vem. Então vai ter mais times paulistas na Série A. Sim, acho que do G4 agora, nesse momento da Série B, das 4 equipes que estão subindo, 3 são paulistas aí. Enfim, para você ter uma ideia da hegemonia paulista nessa geografia. E a curiosidade número 9 desse vídeo, dessa nossa resenha, eu vou perguntar para a Cíntia, vamos ver se ela prestou atenção no riscado. Quantos estados que possuem representantes, Cíntia, presta atenção, em todas as divisões, as 4 divisões nacionais, quantos estados dos 26 mais do Distrito Federal? Eu só não prestei atenção como vou dar mais dados. São 6 estados, o que corresponde a 22% dos territórios nacionais. É uma coisa assim que, inclusive, o teu estado, o nosso estado, tem representante em todas as divisões? Exatamente. O Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, por exemplo, não tem ninguém atualmente disputando a Série B. Ou seja, são poucos estados aí, né? São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, Paraná e Goiás. Esses estados aí têm representantes em todas as divisões nacionais. Curiosidade número 10 da nossa resenha. Pergunta: Cíntia, você tem 10 segundos para responder. Qual é a divisão mais democrática do Brasil? Ou seja, aquela que possui equipes de todos os territórios nacionais. Já que falou a palavra democrática, então é D! Exatamente, D de democracia. Essa divisão que possui times de todos os estados. E é uma pena que a Série A, a Série B e a Série C também não possui equipes de todos os estados, né? O que seria impossível, mas dados os moldes de hoje. Mas fica aí a curiosidade, a mais democrática do Brasil, a Série D. E a nossa curiosidade número 11, Cíntia. Vamos lá, para completar esse número 11.
Qual é a região nacional que não possui representante na Série A? Dica, uma apenas só, que não tem representante na Série A. Bom, pelo nosso esqueleto aí, somente a região norte do país que não possui representante. O que a gente percebe aqui que a região norte quando a gente fala da geografia do futebol nacional, né? Quando a gente destrincha a pirâmide nacional do futebol, a região norte assim, é que menos tem representação. Então a gente torce para que esse cenário mude. E vou falar uma outra coisa. A Série A, além de não ter representantes da região norte, corre um sério risco do ano que vem não ter representantes da região centro-oeste, que historicamente possui representantes aí. Tem 2 representantes esse ano na Série A, um do Mato Grosso e um de Goiás. Os 2 são os lanternas do campeonato. E as equipes que estão na Série B do Centro-Oeste, elas não estão demonstrando tanta força ainda. Vamos torcer para que se mantenham as equipes aí na Série A do Centro-Oeste, que suba mais alguma, seria uma coisa bem legal. Que suba uma equipe da região norte, para a gente ter novamente uma representação nortista aí, na principal divisão nacional. E a curiosidade 12 fala ainda sobre a região norte. Cíntia, sabe que eu te falei antes que a região norte ela é a menos representativa do Brasil, certo? Certo. Tá. Então, e eu falei mais das 124 equipes que a região norte tem no Campeonato Brasileiro, em todas as séries, são apenas 15, das 124, são 15 nortistas. Só que olha a coisa assim mais lastimável, dessas 15, 12 delas, ou 80% dessas equipes, elas estão concentradas na Série D, na última prateleira do futebol nacional. Isso é uma pena ali, a gente vê, então, ninguém na Série A do Norte. Na Série C aí a gente tem 2 equipes só, o Paysandu do Pará e o Amazonas, do Amazonas, né? E na Série C aí nós temos o Remo, né, também do Pará. E daí 12 equipes na Série B. Isso é uma coisa bem, bem chocante, né? Para nós que amantes do futebol. Na curiosidade número 13, a penúltima na nossa resenha de hoje, eu vou falar para vocês aqui. Engana-se quem acha que a região norte é a que tem menos equipes nas 4 divisões nacionais. Não é não. Existe uma outra região do Brasil que consegue ter menos representação ainda no futebol nacional, na nossa pirâmide nacional. Qual que é, Cíntia, essa região? Região centro-oeste, galera. A região centro-oeste ela ocupa quase 20% do território nacional. Tipo assim, 1/5 praticamente do território nacional. E ela conta com apenas 13 equipes nesse cenário, ou praticamente aí 10%, arredondando 10% do total de equipes das 4 divisões nacionais. Existe uma curiosidade que eu acho que ninguém sabe, e se alguém sabe, por favor, coloque aí nos comentários. Existem 2 cidades que são as cidades que mais possuem equipes nas 4 divisões nacionais, Série A, B, C e D. Eu quero ver se a Cíntia vai saber. Vou dar, o quê? São Paulo e Belo Horizonte? Errou! São 2 cidades, Rio de Janeiro e Fortaleza. Exatamente. Olha só, cada uma delas possui 5 clubes distribuídos nas 4 divisões. O Rio de Janeiro, aí, por exemplo, tem os 4 gigantes na primeira divisão e um na Série C. E a capital do estado de Ceará, Fortaleza, também possui 5 representantes aí nas 4 divisões nacionais. Então essas foram as 14 curiosidades que a gente trouxe nessa resenha de hoje aqui no canal Futebolando. Se você tem alguma outra curiosidade referente a isso que a gente estava conversando aqui, por favor, coloca aí no comentário. Se você gostou, curte. Se puder, se inscreve no canal, que dá uma baita força para nós, tá bom, galera? Valeu, até a próxima!